A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face. As bem-aventuranças estão aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos de 1 a 12. Porém, eu desejo ler apenas o versículo 6 nesta noite. E o versículo 6 diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Oremos. Deus, nosso Pai, eterno Senhor, soberano, obrigado por esse texto, obrigado pela Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós clamamos o derramar da Tua graça sobre este lugar e sobre as nossas vidas nesta noite.
Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito fale conosco, derramando nesta noite aqui uma unção especial, a Tua presença. Queremos e precisamos ouvi-lo. Fale conosco. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Meus irmãos e meus amigos, que afirmação estranha do Senhor Jesus. Bem-aventurados, muito felizes, afortunados, abençoados são aqueles que têm fome e sede. Porque aqueles que têm fome e sede serão fartos ou serão satisfeitos. A quarta bem-aventurança fala sobre apetite e sede. Mas veja, o Senhor Jesus não está falando sobre ter fome de pão e ter sede de água. Mas o Senhor Jesus está apenas usando de uma ilustração ou de uma metáfora para dizer que feliz é aquele que tem um grande apetite, uma grande sede espiritual. Mais do que fome e sede de obter coisas materiais e bênçãos para esta vida e para o tempo presente, Jesus está afirmando: feliz é aquele que tem fome e sede espiritual. O Senhor Jesus não tinha em mãos o cantor cristão como nós da Igreja Batista temos hoje, mas se fosse, ele teria pedido aos discípulos e àquela multidão: vamos cantar o hino 169, onde está escrito assim: mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. É isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos e para aquela multidão. Felizes, muito felizes, abençoados, afortunados, são aqueles que conseguem ter esta fome de Deus e esta sede de Deus, e a sua alma tem esta necessidade enorme de Deus, cada vez mais e mais, e que consegue cantar como a letra deste hino tão lindo: mais de Cristo, mais de Cristo, mais de ti mesmo, ó Salvador. Não é mais das tuas bênçãos, não é mais da tua cura, não é mais da prosperidade que o Senhor possa dar, não é mais de coisa alguma, mais de ti mesmo, é mais do Senhor, porque eu tenho fome de Deus, eu tenho sede de Deus, e eu quero mais de Deus na minha vida. Se eu perguntasse aqui se você entende isso, com certeza você diria sim. Porque o que Jesus estava fazendo naquele dia, ali, naquela montanha, era perguntando para aquelas pessoas assim: alguém aqui já sentiu fome? E todos certamente pensaram assim: eu já senti fome. Alguma vez ou algumas vezes na minha vida. E se nós considerarmos que a maioria do grupo era de pessoas pobres, então com certeza eles diriam: Senhor, nós sabemos exatamente o que significa sentir fome. Jesus está perguntando para eles assim: vocês sabem o que é sentir sede, o que significa sentir sede? E eles estavam respondendo: sim, Senhor, nós moramos no deserto. Aqui em Israel tem mais areia e pedra do que água, não tem árvore, não tem sombra, é um deserto só para todos os lados que nós olhamos. Nós sabemos sim exatamente o que significa ter sede. Então Jesus está dizendo: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede. Mas não é sede de água e nem fome de comida. Jesus está dizendo: bem-aventurado aquele que tem sede de Deus. Com certeza, todo ser humano normal já sentiu, sente e sentirá sede e fome na sua vida. Só há uma exceção. Eu conheço um ser, que é o Rafael. É o único ser diferente sobre a face da terra que eu conheço. O nosso filho Rafael. Para você ter uma ideia, no primeiro dia das férias de julho agora, o Rafael disse assim: pai, nas minhas férias eu não quero almoçar, não quero tomar banho, não quero dormir e não quero ir para a escola. Então o Rafael é assim: para ele beber água a gente tem que brigar, e para ele comer alguma coisa a gente tem que dar umas palmadas no bumbum dele. Mas tirando o Rafael, todas as outras pessoas normais têm fome e sede e sabem o que Jesus está falando. Agora, a pergunta que nós também precisamos fazer a este texto que Jesus está usando da metáfora da fome e da sede é: mas que felicidade poderia haver na fome? Que felicidade poderia haver na sede? E então a única resposta que nós encontramos para este texto é exatamente que Jesus estava falando sobre ter fome de Deus e ter sede de Deus. Aquela pessoa que se sente o tempo todo atraída por Deus, que o tempo todo quer ouvir a voz de Deus, que o tempo todo quer ter comunhão com Deus, que o tempo todo quer louvar o nome do Senhor, que o tempo todo quer ouvir o seu chamado.
Jesus está dizendo feliz, muito feliz, aquele que tem fome e sede de Deus, porque tem necessidade de Deus, porque sente que precisa cada dia mais e mais de Deus na sua existência. Isso é ter sede, isso é ter fome de Deus. Eu lembro, há algum tempo, eles fizeram um comercial que foi muito premiado na televisão, do Guaraná. E o comercial do Guaraná era assim, você tinha que provocar ao máximo a sua sede. Eu lembro que um dos comerciais era uma pessoa que já estava com muita sede, os lábios já estavam até ressequidos por causa da sede, e aí ele chega num determinado local, numa lanchonete, e ao invés de pedir algo para beber, ele pede um saquinho de batatas fritas. Aí ele abre aquele saquinho de batata e começa a comer. E ele já estava com a boca seca, e ele já estava com sede, e a batata frita muito seca, muito salgada, e aí depois que ele come aquele saquinho todo de batatinha frita, ele diz assim, agora me dê um Guaraná. E aí todo mundo saía para comprar Guaraná no supermercado, porque o comercial foi inteligente, deu certo e funcionou. Jesus está dizendo que você precisa, todo momento, pegar um saquinho de batata frita, e você precisa provocar ainda mais a sua sede espiritual, a sua fome espiritual, e depois beber de Deus, e se alimentar dEle, até você ficar transbordando. Porque feliz, bem-aventurado, abençoado é aquele que tem sede e fome, porque quando ele tem sede e fome, e ele procura comer e beber da fonte divina e celestial, que é Cristo o Senhor, ele será satisfeito. Ele será satisfeito. Agostinho escreveu que 2 verbos edificam um império: o verbo ter e o verbo ser. O verbo ter é o império das coisas, das posses materiais, dos bens e do dinheiro. E o verbo ser é o império do espírito, que são as realidades que duram para sempre, porque quando nós partirmos desse mundo, tudo que nós possuímos ficará para trás, inclusive até mesmo o nosso próprio corpo. Os efeitos da fome no corpo de uma pessoa, os efeitos da sede no corpo de uma pessoa, nós sabemos, provocam fraqueza, provocam tremedeira, provocam uma sensação de desmaio, porque o corpo está clamando por água e por comida, que são os elementos básicos que o corpo humano precisa para sobreviver e para viver em saúde. Jesus está afirmando aqui, queridos, exatamente isso. Ele está dizendo que a sua alma deve sentir esta fome e esta sede de Deus. A sua alma deve sentir a falta desse nutriente espiritual essencial, porque só Ele, Deus, pode promover a sua saúde espiritual e pode fortalecer a sua alma e promover a sua saúde e fortaleza espiritual. É isso que Jesus está dizendo. Sua alma deve sentir a falta dos nutrientes espirituais que promovem essa sua saúde espiritual. Sede e fome de Deus, sede e fome de estar com Deus, sede e fome de comunhão com Deus, sede e fome da presença de Deus, sede e fome da palavra de Deus, sede e fome do louvor, sede e fome da oração. Ou seja, Jesus Cristo está afirmando nessa pregação que se você não tem essa fome e essa sede, alguma coisa está errada com você, e como um ser humano que não tem fome, não tem sede, você precisa procurar um médico. Algo está errado com você. Algo não está normal com você. E você precisa urgentemente marcar um exame, consultas e procurar investigar, porque tem alguma coisa que não está legal. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede. Se o seu corpo não tem fome, se o seu corpo não tem sede, o seu corpo está doente. Se o seu coração, se a sua alma, se a sua mente, se você não tem sede de Deus e fome de Deus, necessidade de Deus, alguma coisa está errada. E você está espiritualmente enfermo. Nessa linguagem figurada que o Senhor Jesus Cristo está utilizando na pregação do Sermão do Monte, Ele está dizendo algo mais. Ele está dizendo assim: é preciso ter fome e sede de justiça, que é este alimento espiritual para a nossa saúde da alma. Quando o Senhor Jesus esteve com a mulher samaritana perto do poço, Ele disse que ele estava com sede, mas na verdade, Ele queria que ela dissesse: eu estou com sede. Não sede da água que Ele poderia usar o balde para retirar daquela cisterna, mas sede de Deus.
sede espiritual, sede na alma, sede no coração. E Jesus conseguiu, porque aquela mulher acabou revelando a ele: Senhor, eu tenho sede. E Jesus disse: eu tenho uma água para lhe dar de beber, que depois que você beber dessa água, nunca mais você terá sede. E essa água, disse Jesus, sou eu sou a água da vida. É o Senhor Jesus que vai dizer, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, e de saciar a fome de milhares e milhares de pessoas: eu sou o pão da vida. E muito mais importante do que esses pães e peixes que vocês comeram agora e que saciou a fome de vocês, vocês precisam do pão espiritual que desceu do céu para proporcionar a vocês saúde e saciedade para a alma de vocês. E então ele diz: eu, Jesus, sou o pão da vida. Jesus abriu o entendimento daquela mulher, até que ela percebeu que somente a água do Espírito, que é Cristo Jesus, a água da vida, poderia saciar aquela sede que ela sentia e preencher o vazio do seu coração, como narra o Evangelho de João, capítulo 4. Por isso, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Primeiro, essa justiça significa a justiça que vem de Deus e que opera em nós a salvação. Sede e fome da salvação. Sede e fome de ter o seu nome escrito no livro da vida. Sede e fome de ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Sede e fome de ser justificado em Cristo e assegurar nele a vida eterna para a sua alma no céu. Essa é a justiça de Deus que vem segundo a nossa fé e que é um presente da graça de Deus para nós. Isaías 55, o profeta fala sobre a salvação. Ele diz: ó vós, todos os que têm de sede, vinde às águas, e os que não têm de dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, porque a salvação não tem valor. Uma justiça que não merecemos, é verdade, mas que ganhamos pela maravilhosa graça de Deus. Romanos 4,3 diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Em outras palavras, o autor deste texto, o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja em Roma, está dizendo que aquele homem foi salvo, porque ele colocou a sua fé, ele creu em Deus. Mas não apenas essa justiça que opera em nós a salvação. Eu creio que Jesus também tinha em mente um segundo tipo de justiça, que a Bíblia Sagrada menciona e que certamente Jesus estava dizendo naquela pregação, que seria aquilo que os teólogos chamam de a justiça implantada, ou seja, o fruto do Espírito, como escreveu o apóstolo Paulo, que seria mais uma evidência externa, clara e natural da presença de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na vida de um salvo. Uma justiça que excede a justiça dos escribas e dos fariseus. Uma justiça que é muito mais do que sinônimo de boas obras. Muito mais do que dar esmolas, como Tiago 1,27 diz, porque de fato nós precisamos fazê-lo. Mas uma justiça que é sinônimo de um desejo sincero de saciar a fome e a sede dos necessitados, como 1 Coríntios 13, com o amor. Porque esse texto nos lembra que sem a justiça, feita pelo amor, não haverá qualquer aprovação por parte de Deus. Justiça que também é sinônimo de jejum, de obediência, de oração, de submissão aos mandamentos da lei. Como o Senhor Jesus mesmo disse quando esteve com João Batista e foi batizado no Rio Jordão, ele disse: eu estou aqui para cumprir toda a lei e toda justiça. Agora preste ainda mais atenção e veja que interessante. Um escritor chamado Thomas Watson afirma em um de seus livros que algumas pessoas não sentem esta fome de Deus, que algumas pessoas não sentem esta sede de Deus, que algumas pessoas não sentem essa necessidade de Deus. Essas pessoas parece que estão anestesiadas. Essas pessoas parecem que estão alienadas, insensíveis, indiferentes, tão duras, tão frias. O coração está petrificado. E essas pessoas não conseguem ter essa sede de Deus e essa fome de Deus. Por isso essas pessoas não conseguem ser felizes, essas pessoas não conseguem ser bem-aventuradas, essas pessoas não conseguem ser abençoadas, como o Senhor Jesus está dizendo aqui no texto que lemos: bem-aventurados os que têm fome e sede.
E ele vai dizer por que algumas pessoas não têm sede de Deus, algumas pessoas não têm fome de Deus. E talvez aqui nessa noite tenhamos algumas pessoas que se encaixam aqui nesse perfil de Thomas Watson, quando ele diz, olha, pessoas assim que realmente não têm fome de Deus, não têm sede de Deus, não buscam a Deus, porque não sentem necessidade de Deus, e que acham que é possível viver sem Deus, e que a vida pode acontecer dia após dia, semanas, meses e anos, sem a presença de Deus, sem a dependência de Deus. E ele vai dizer, não há fome e sede de Deus por causa da soberba. A soberba. Quando nós começamos a achar que não somos pecadores. Quando nós começamos a achar que nós somos alguma coisa, e que podemos alguma coisa, e que por isso não precisamos de ajuda. Somos soberbos. Por isso que Jesus antes vai dizer, e ele já disse 2 vezes, bem-aventurados os humildes, que não são orgulhosos, não são soberbos, que estão com seu coração aberto e que conseguem olhar para si mesmos no espelho e conseguem chegar à seguinte conclusão: eu preciso, eu necessito. Em segundo lugar, não há fome e sede de Deus por causa do amor ao mundo e aos prazeres do mundo. A pessoa ama tanto o mundo e gosta tanto do mundo que não consegue buscar a Deus, não tem sede e fome de Deus, como a mulher de Ló. Diz a Bíblia que eles estavam saindo da cidade porque Deus ia destruir Sodoma e Gomorra em razão do pecado. Deus olhou para aquelas pessoas naquelas 2 cidades e ele chegou à conclusão de que não havia mais como dar uma chance, uma outra oportunidade. Quando eles estavam saindo, Deus deu algumas orientações e a principal delas foi: não olhe para trás. Não olhe para trás, porque olhar para trás significa muita coisa. Olhar para trás significa que seu coração ainda está lá atrás. Olhar para trás significa que você ainda gosta daquelas coisas que estão lá atrás. Significa que você ainda aprecia aquelas coisas, que aquelas coisas que ficaram lá atrás ainda têm valor para você. Então saiam da cidade e não olhem para trás. E a mulher de Ló fez o quê? Olhou para trás. E quando ela olhou para trás, foi transformada numa estátua de sal. Pessoas que, porque amam tanto o mundo como aquela mulher e os prazeres pecaminosos do mundo, não conseguem ter fome e sede de Deus, porque essas pessoas estão iludidas com os prazeres passageiros que o mundo pode oferecer. Em terceiro lugar, não há fome e sede de Deus por causa da indiferença que ocorre no coração da pessoa. Por exemplo, a pessoa vem ao culto e fica aqui 1h30. Nem uma oração mexeu com o seu coração. Nem uma música falou o seu coração. Nem um texto da Bíblia tocou no seu coração. Nem uma frase da mensagem de 30 minutos que o pastor pregou mexeu com a pessoa. Indiferente, fria, insensível. Entra por aqui, sai por aqui, se bem que no meu caso não tem jeito, porque eu só estou ouvindo do lado de cá está difícil de ouvir, mas se fosse o caso, entrava por aqui, saía por aqui, sem efeito nenhum. Não há fome e sede por causa da atenção exagerada ao que é exterior, aparente, em detrimento ao que é interior e espiritual. Há pessoas que ainda continuam achando que a vida humana se resume tão somente naquilo que é possível ver e pegar. Há algumas pessoas que ainda estão vivendo como se não houvesse uma alma dentro desse corpinho bonitinho que você tem. Thomas Watson também vai dizer que realmente não haverá fome nem sede de Deus por causa das distrações. Por causa das distrações e por causa da inversão dos valores. Por exemplo, quando você deixa de ler a Bíblia, porque você tem mais fome e sede de uma nogela do que da palavra de Deus. Quando você tem mais fome e sede de um jogo de futebol do que de um momento de devoção, de oração, de leitura da Bíblia ou de culto com os irmãos no templo da sua igreja. Como aquela criança que na hora do almoço prefere continuar brincando. Eu não vou citar nomes. Como aquela criança que na hora do almoço prefere continuar brincando. E meus irmãos, mais uma vez, nesta bem-aventurança, o Senhor Jesus está falando sobre os problemas comuns ao dia a dia da sociedade. Por quê?
Porque não adianta resolvermos os problemas sociais, econômicos ou políticos, se não houver fome e sede de Deus, a humanidade continuará um caos. Porque não será a segurança, não será a educação, as escolas, não será a saúde, os hospitais, políticos honestos, mas será essa fome e sede de Deus a solução para todos os nossos problemas. Porque, como já diz a própria Bíblia, a palavra de Deus, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa. Você pode ficar de pé? Aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, meu Deus, nossa oração ao Ti, Senhor. Para essa nação, é o amor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que tem. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Nossa oração ao Ti, Senhor. Para essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração ao Ti, Senhor. Para essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo. Para essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Glória a Deus, aleluias. Meu nome é Ellen Rosa, pretendo trabalhar e estudar fora do Brasil e para isso o inglês é fundamental. Eu sou Luan Carvalho, atleta de jiu-jitsu, participo de competições ao redor do mundo. Ter um inglês de qualidade é necessário para mandar bem dentro e fora dos tatames. Meu nome é Marlon. Para trabalhar offshore, eu precisei ter inglês fluente. E quando estou embarcado, quase não falo português. No mundo em que vivemos, o inglês não é mais uma questão de escolha. O inglês diferencia você. Eu escolhi o melhor. Eu escolhi a American Insights. A Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida.